Olá, meu nome é Rosilene Tomás e hoje a nossa aula ela vai ser assim, um revisional das 4 aulas anteriores. Olha só, o que nós vamos estudar hoje? Muito bom! Nós vamos revisar produtos notáveis, fatoração, que é a operação inversa, retas paralelas cortada por uma transversal e nós vamos finalizar com a semelhança de figuras. Aqui eu já coloquei na minha mesa algumas figuras e à medida do possível eu vou estar mostrando a diferença de uma para a outra. Mas vamos começar com produtos notáveis. Dentro de produtos notáveis, o que nós estudamos? Nós estudamos 3 casos de produtos notáveis, que foi o quadrado da soma de 2 termos, o segundo, o quadrado da diferença de 2 termos, e o terceiro, o produto da soma pela diferença de 2 termos. No quadrado da diferença de 2 termos, nós temos o quadrado da soma de 2 termos. Lembrando que se está ao quadrado, é ele vezes ele. Se eu aplicar a propriedade distributiva, lembra? Multiplicando A vezes A, multiplicando A vezes A vezes B, B vezes A e A vezes B, e organizando os termos semelhantes, o que nós encontrávamos? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença, da mesma forma, A vezes A vezes menos B vezes A, menos com menos mais, B vezes B, B ao quadrado. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E no produto da soma pela diferença, o que nós tínhamos? A mais B vezes A menos B. Então, seria o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. A vezes A2, mais vezes menos, menos, B vezes B, B2. A diferença entre 2 quadrados. Como é a aula revisional, nós já vamos aplicar, vamos praticar um pouco. A respeito dos produtos notáveis, assinale a alternativa correta. Preste bastante atenção. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui está errado, está faltando o termo do meio. Novamente, está errado, porque o termo do meio era o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui só tem uma. Aqui, o quadrado da diferença também está errado, que está faltando o termo do meio. Aqui também, porque quando eu trabalho é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui a letra E, que é a correta. O quadrado do primeiro menos... Não, vamos parar para pensar? Nem a letra E. Olha só, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, essa questão não tem nenhuma alternativa. Essa questão é aquela que o aluno, professora, não tem alternativa, mas praticamos da mesma forma. Vamos lá. No segundo, eu tenho y2x2 menos 4a2y. Olha só, a diferença entre 2 quadrados. O que eu posso fazer? Raiz quadrada de y2x2. Eu vou encontrar yx. Raiz quadrada de 4a2. Eu vou encontrar, sai da frente de vocês, 2a.
A. Então, o produto da soma pela diferença passaria a ser o quê? Y2, X2 menos 4A2 vai ser igual YX menos 2A, que multiplica YX mais 2A. Então, qual vai ser a alternativa? YX mais 2A, YX menos 2A. Aqui sim eu tenho uma alternativa. Agora, nós vamos ver a operação inversa do produto notável, que é a fatoração. A fatoração são divididas em 4 casos. O primeiro, fator comum em evidência. Então, quando eu tenho fator comum em evidência, olha só, A menos AB. Quem que está repetindo? Temos em evidência o termo A. Colocando em evidência, eu tenho A dividido por A, 1. AB eu tiro A, B. Eu tenho agrupamento. Lembra quando eu trabalhei agrupamento? Eu falei com vocês, gente, para agrupar uma expressão algébrica, eu tenho que ter números pares. 4 termos, 6 termos, porque eu posso agrupar. Neste caso, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, nós vamos ter entre AB e 3B, o fator comum vai ser A, que multiplica B mais 3. Mais, entre 7 e 21, o fator comum, o divisor comum é o 3. Então, desculpa, gente, o fator comum não é o 3. O fator comum é o 7. 7A dividido por 21. Nossa, que confusão, né, gente? Vamos voltar aqui. Expressão algébrica a gente acaba confundindo. Voltando no exercício. Entre AB e 3B, é o B que é o comum, que eu encontro nos 2 termos. Vai ficar A mais 3. Entre 7A e 21 é o 7. 7A dividido por 7 dá A. 21 dividido por 7 dá 3. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a forma fatorada vai ser A mais 3, que multiplica B mais 7. O nosso terceiro caso é a diferença de 2 quadrados, que nós fizemos no slide anterior. Eu tenho os meus 2 termos ao quadrado, vou aplicar a raiz quadrada. Raiz de 9x2 vai dar 3x. Raiz de 81 vai dar 9. Então, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter a forma fatorada 3x mais 9, certo? Que multiplica 3x menos 9, que vai ser o produto da soma pela diferença. Olha só, 3x vezes 3x, 9x2. Mais vezes menos, menos. 9 vezes 9, 81. E o último caso que nós vamos revisar é o trinômio do quadrado perfeito. E a forma fatorada é o seguinte, eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz de 9A2 vai dar 3A. Raiz de 4B2. Raiz de 4, 2, B2, B. Então, o que que nós temos aqui? Que a forma fatorada vai ser 3A, o sinal aqui menos 2B, porém ao quadrado, certo? Então, a forma fatorada vai ser 3A menos 2B ao quadrado. Muito bem. Vamos praticar.
Qual é a forma simplificada da expressão abaixo? Preste atenção, aqui eu tenho o trinômio do quadrado perfeito. Vamos fatorar. Raiz quadrada de x2, x, o sinal do meio, de 49, 7 ao quadrado. Vezes, aqui eu tenho a diferença entre dois quadrados. Raiz de x2, x, de 49, 7, x menos 7, que multiplica x mais 7. Dividido por, aqui eu tenho o trinômio, raiz quadrada de x2, x, menos de 49, 7 ao quadrado. Então, eu vou simplificar. Na multiplicação, eu posso simplificar o denominador. X menos 7 com um x menos 7. O que sobrou? Sobrou x mais 7 ao quadrado, que multiplica x mais 7 elevado a quanto, pessoal? 1. Produto de potência de mesma base, conservo a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Aqui era 2, eu simplifiquei 1. Sobrou x menos 7. Então, nós vamos ter x mais 7 ao cubo dividido por x menos 7. Ok? A razão entre as formas fatoradas. A razão é a divisão. Olha só, aqui eu tenho 4 termos. Certo? Lembra que eu falei que o agrupamento, ele tem de 4 a mais termos, sempre num total pares. Então, eu vou agrupar. Entre AX e 2A, o fator comum é o A. Eu vou colocar o A em evidência. O que vai sobrar? X mais 2. O divisor comum entre 5x e 10 é o 5. 5x dividido por 5x, 10 por 5, 2. Certo? E diferença de 2 quadrados. Raiz quadrada de A2A de 25, 5. A menos 5 que multiplica A mais 5, a razão ou a divisão, certo? Organizando o meu numerador, eu vou ter o fator comum agora é x mais 2, que multiplica A mais 5. Isso dividido por A menos 5 vezes A mais 5. Vou simplificar os termos semelhantes e o que sobrou? Sobrou a razão x mais 2 está para A menos 5. X mais 2 está para A menos 5. Muito bem. Agora, o nosso outro tópico revisional são retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós temos aqui as paralelas e a parte interna e a parte externa. Eu coloquei para vocês que existem os ângulos correspondentes, os ângulos opostos pelo vértice, alternos e colaterais. Então, prestem bastante atenção. Aqui eu tenho os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes, eles podem estar externo e interno, à direita, ou eu posso ter à esquerda, certo? Sempre ó, na mesma posição. Essa abertura aqui, ela é igual a essa aqui. Então, eu tenho que os ângulos correspondentes são ângulos iguais. O que seria ângulos opostos pelos vértices? Ângulos opostos pelo vértice são esses ângulos aqui, ó, que eu formei com essas paralelas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Ó, tipo um ângulo tesourinha. O daqui é igual ao de lá, certo? Correspondentes, e os ângulos correspondentes são iguais,
opostos pelo vértice também são iguais. Agora, nós vamos ver os alternos e os colaterais. Quando eu falo ângulos alternos, eu estou falando ângulo de um lado e do outro. Esses alternos, está vendo? De um lado e do outro da reta. Esses alternos, eles podem ser internos. Eles estão dentro, na minha região interna da reta. Observe que a abertura é a mesma, eles são iguais. Se eu vou pegar os alternos externos, aqui na parte de fora da reta, eles também possuem a mesma medida. Então, opostos pelo vértice são iguais, correspondentes são iguais, e os alternos, pode ser internos ou externos, também são iguais. Uma outra coisa, agora nós vamos ver os colaterais. O que são ângulos colaterais? Lembre-se que alterno, eu falei com vocês, tá de um lado e do outro. Os colaterais, eles estão no mesmo lado da reta, certo? Ou os dois externos, ou os dois internos. Se você pegar este ângulo aqui e transferir para cá, o que vai acontecer? Eles passam a ser ângulos. Você pegar este ângulo aqui e transferir ele para cá, certo? Se eu tivesse só uma retinha bem fina, eu ia verificar que eles são ângulos o quê? Suplementares. Tá? Eu tenho meu ângulo aqui, eles seriam ângulos suplementares. Olha, aqui, se eu pegasse esse ângulo aqui e colocasse aqui, que seria um alterno interno, eu poderia dar meia volta, certo? Então, nós temos aqui correspondentes iguais, opostos pelo vértice iguais, alternos iguais, e os colaterais são suplementares. Colaterais, a soma dos ângulos é igual a 180, que são suplementares, e os alternos são ângulos congruentes. Vamos praticar. Uma transversal intercepta duas paralelas, formando ângulos alternos e internos. Então, nós temos as paralelas, a transversal e os dois ângulos. Muito bem. Ele quer a soma das medidas desses ângulos. Então, nós vamos ter, primeiro, os ângulos são alternos internos, expressos em graus. Então, nós vamos ter 7x menos 12 graus igual a 5x mais 8. 7x, passando para cá, menos 5x igual a 8 mais 12. 2x igual a 20. X igual a 10. Então, eu tenho 10 vezes 5, 50. Mais 8, este ângulo aqui é 58 graus, e o daqui também é 58 graus, que os alternos são iguais. Ele quer a soma desses ângulos. Então, eu tenho 58 vezes 2, eu vou ter 116 graus, certo? Agora, nós vamos ver figuras semelhantes, tá? Figuras semelhantes são figuras que possuem o quê? Ângulos iguais, lados proporcionais, e nós não podemos esquecer a razão de proporcionalidade. Lembrando que, para ampliar uma figura, essa razão tem que ser maior do que 1. Para reduzir uma figura, a razão entre a medida dos lados tem que ser menor do que 1. Os triângulos semelhantes, lembram que eles possuem o quê? Lados homólogos. São lados proporcionais a ângulos
iguais, certo? Então, vamos praticar um pouco. Sabendo que os segmentos de reta AB, CD, EF e GH são proporcionais nessa ordem. Então, eu tenho x está para x mais 2, assim como 12 está para 16. Vou simplificar aqui. Por 4, vou ter 3. Por 4, vou ter 4. Então, a razão é 3 para 4. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3, que multiplica x mais 2, é igual a 4x. Ou, posso trocar, né? Virar a equação. 4x vai ser igual a 3x mais 6. 4x menos 3x é igual a 6. X é igual a 6. Muito bem, ele quer a medida do lado AB, que ele falou que era nessa ordem, o AB é 6. E ele quer a medida do lado CD. CD é x mais 2. 6 mais 2, 8 centímetros, respectivamente. Ok? Muito bem. A razão de proporcionalidade, que é simples nesse exercício, que vai ser os lados, AF está para AF', né? Vamos colocar a linha aqui. Então, eu vou ter 20 para 15. Simplifico por 5, eu vou ter 4 terços. 4 está para 3. E a razão entre os perímetros é simples. O perímetro da figura 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexágono regular. 6 vezes 20, 120. O perímetro da figura 2 vai ser 6 vezes 15, que é 90. A razão entre eles, que eu vou chamar de K, vai ser 120 está para 90. Simplificando, nós vamos ter por 3, 4 terços. Então, sempre a razão entre a medida dos lados é igual à razão entre a medida dos perímetros. Estudem, revejam as aulas e para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!